Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar em um dos maiores quebra-cabeças da ortodontia, os caninos impactados. Sabe aquele dente super importante que, às vezes, simplesmente não nasce? Pois é. E para nos guiar, vamos usar a abordagem sistemática do professor Henrique Eto, que transforma esse desafio clínico em um passo a passo bem claro para o sucesso. Bom, esse aqui é o nosso mapa da mina. A gente começa entendendo o tamanho do desafio. Depois, vamos ver como o diagnóstico 3D funciona como um verdadeiro GPS. Daí, a gente aprende a avaliar o prognóstico, conhece as técnicas cirúrgicas e, por fim, vê como colocar tudo isso em prática para ter sucesso. Vamos lá? Então, para começar, vamos entender a raiz do problema. Por que um canino que não erupciona dá tanto trabalho e precisa de um plano tão cuidadoso? A resposta está nos riscos que ele traz. Olha, quando um canino fica lá escondido, não é só um espacinho vazio que fica no sorriso. Os riscos são bem reais. Esse dente pode, literalmente, comer a raiz dos dentes vizinhos, como os incisivos, e isso pode causar um dano que não tem mais volta. E claro, o sorriso fica comprometido, tanto na estética quanto na função. Ok, para planejar como resolver, a gente primeiro precisa enxergar o problema. E é aqui que a tecnologia entra e muda o jogo completamente, dando para a gente uma visão em 3 dimensões. Antigamente, a gente tinha radiografia 2D. Ela dava uma imagem chapada, sabe, cheia de sobreposição, era quase um chute. Hoje, com a tomografia computadorizada 3D, a gente tem uma visão exata, limpa, sem distorção nenhuma. A diferença entre adivinhar e saber é brutal. E essa analogia do professor Héctor é simplesmente perfeita. É isso. A gente saiu de um mapa de papel todo amassado e passou a usar um GPS de última geração no nosso planejamento. Com o 3D, a gente sabe exatamente onde o canino está e qual o melhor caminho para chegar até ele. E por que essa precisão toda é tão importante? Por causa desse número aí, 50%. É a frequência com que as radiografias 2D, as antigas, subestimam a reabsorção da raiz dos dentes vizinhos. Ou seja, em metade dos casos, o problema é bem maior do que a gente pensava que é. Fica muito claro, então, que a tomografia não é um luxo, é uma ferramenta de segurança. Com ela, a gente tem a localização exata, consegue avaliar os riscos de verdade, mede a distância para estruturas perigosas, como a fossa nasal, e ainda vê quanto osso tem disponível. É previsibilidade para o profissional e, claro, muito mais segurança para o paciente. Certo. Com o diagnóstico na mão, todo claro, o próximo passo é a estratégia. Como é que a gente usa toda essa informação para saber se o caso é fácil ou difícil e prever as chances de dar certo? Para isso, tem um sistema de classificação que é clássico, de Erickson e Curran, mas que continua super atual. Eles basicamente dividiram a arcada em setores para a gente poder prever o sucesso. A regra é bem simples. Quanto mais para frente, mais perto da linha média o canino estiver, mais complicado é o caso e menor a chance de sucesso. E esse gráfico aqui deixa isso bem visual, né? Olha só a queda. De 91% de sucesso nos setores mais favoráveis, a gente cai para 64% nos setores 3 e 4. Isso ajuda demais na hora de conversar com o paciente e alinhar as expectativas de forma bem honesta. Mas não é só a posição para frente ou para trás que conta, não. A altura e a angulação são cruciais. Um dente que está lá em cima, quase na fossa nasal, ou um dente que está muito deitado na horizontal, nossa, isso aumenta demais a dificuldade e o tempo de tratamento. Muito bem, diagnóstico feito, prognóstico definido, agora é hora de ir para a cirurgia. Basicamente, existem 3 jeitos principais de expor o canino para a gente começar a puxar ele para o lugar. Vamos dar uma olhada em cada um. A primeira é a chamada técnica fechada. O conceito aqui é o seguinte: o cirurgião abre a gengiva como uma janelinha, cola o acessório no dente e depois fecha tudo de novo. Ele deixa só um fiozinho para fora e todo o movimento do dente acontece por baixo da gengiva às cegas. Essa técnica é a escolha perfeita para caninos que estão muito altos, sabe? Onde a gente se preocupa muito com a estética da gengiva no final. A grande vantagem é um resultado estético superior, mais natural. A desvantagem? A gente depende 100% da precisão da tomografia, já que não estamos vendo o dente se mexer. A segunda opção é a técnica aberta, a famosa janela. Aqui, o nome já diz tudo. Uma parte da coroa do dente fica exposta na boca o tempo todo. Assim, o ortodontista consegue ver olho no olho o dente se movimentando durante todo o processo. Ela é excelente para casos mais superficiais, principalmente quando o dente está pelo céu da boca. A vantagem é o controle visual total
E se o acessório soltar, é super fácil de colar de novo. Só que o pós-operatório pode ser um pouco mais chato para o paciente e o risco para a gengiva é maior se não for bem indicada. E a terceira via é uma técnica mais refinada, o retalho posicionado apicalmente. Pensa assim, aqui o cirurgião não só expõe o dente, mas ele também desliza um pedaço de gengiva daquela mais grossa, de boa qualidade, para a posição certa. Isso garante que o dente vai nascer através de um tecido saudável que protege. E essa técnica tem uma indicação que é crítica, é escolha obrigatória para um cenário bem específico. Um canino pelo lado de fora, pelo vestibular, e que está posicionado acima daquela linha que divide a gengiva firme da bochecha mole. É a única maneira de evitar uma recessão de gengiva horrível e permanente nesse tipo de caso. Isso aqui, gente, é uma regra de ouro na clínica. É para escrever na pedra. Ignorar esse princípio e usar a técnica aberta nessa situação pode criar um problema estético e periodontal que não tem mais conserto. A escolha da técnica aqui define sucesso ou fracasso estético de todo o tratamento. E, finalmente, com todo o plano traçado, o sucesso agora depende da execução. Vamos detalhar o protocolo que garante que toda essa teoria se transforme num resultado clínico perfeito. O tracionamento inteiro pode falhar logo no primeiro passo, na hora de colar o acessório. Se ele solta, a gente perde meses de tratamento. Por isso, esse protocolo de 4 etapas é a chave. Primeiro, controlar totalmente o sangramento. Segundo, usar materiais de colagem que gostam de umidade. Terceiro, escolher o acessório certo. E por último, o mais importante, colar ele bem na pontinha da cúspide. É dali que sai o vetor de força perfeito. Se a gente pudesse resumir tudo o que foi dito, seriam estes 3 pilares. O sucesso no tratamento de caninos impactados não vem de uma técnica mágica, não. Ele vem numa abordagem sistemática, que começa com um diagnóstico 3D preciso, passa por um planejamento super cuidadoso e termina com uma execução, tanto cirúrgica quanto ortodôntica, impecável. E para fechar, fica aqui uma reflexão. A tomografia permitiu que a gente enxergasse o que era invisível, e isso resolveu um problemão clínico. O que me faz pensar? Qual será a próxima fronteira? Qual o próximo grande quebra-cabeça que a tecnologia vai nos ajudar a solucionar na odontologia? O futuro, com certeza, promete.